respiratórias aqui na cidade, eu vou conversar agora com o coordenador de vigilância epidemiológica de Caruaru, Efraim Naftali. Efraim, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Cidade, né? E já conte aí pra gente se Caruaru apresentou uma alta nos casos de síndromes respiratórias de modo geral. Bom dia, Laís, bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Cidade. Laís, Caruaru apresentou, né, um número de quase 2.709 casos, né, de sintomáticos respiratórios. O que é esse sintomático respiratório? É aquele paciente que apresenta febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, né, a garganta inflamada, congestão nasal ou a coriza, tosse ou espirro. Isso é uma característica, né, da influenza, da gripe, né, como a gente conhece. As UPAs, elas atendem e notificam, e a gente recebe esse dado, né? Agora, com relação à CIRAG, né, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a gente teve um aumento, mas está dentro do esperado, tá? Vale salientar, né, a gente gosta sempre de frisar, influenza é uma coisa, CIRAG é outra, porque já é uma complicação, né, do agravo. Então, teve sim esse aumento, mas dos sintomáticos respiratórios, né, o mês de junho, as UPAs receberam 2.709 casos. Pois é, ontem, né, eu passei pela UPA também, porque eu sou uma dessas pessoas que está nessa estatística aí da influenza, né, porque realmente a mudança de clima acaba me prejudicando, né, a gente leva frieza e tudo mais. E os casos, a maioria das pessoas que também procuraram uma unidade de saúde ontem onde eu estava, era a mesma coisa, era tossindo, era espirrando, era com coriza. Então, assim, isso está dentro da normalidade, inclusive, né, Efraim, porque já é esperado entre março e agosto que essas infecções virais, respiratórias, elas surjam mais por conta do clima que vai esfriando gradativamente, né? Exatamente, né? A gente tem isso é sazonal, como a gente chama, né? Os números, eles realmente aumentam nesse período, mas a gente gosta sempre de frisar, Laís, que é importante a vacinação, né? A vacinação, ela é um meio de prevenção, ela não vai evitar que a gente não tenha gripe, ela vai evitar que nós tenhamos os casos graves, né? Que chegue a uma CIRAG, a uma síndrome respiratória aguda grave, né? Mas é do período, sim, certo? Quem não se vacinou, eu oriento que procure, né, se vacinar, se estiver dentro da faixa etária direitinho, porque, assim, a gente está com influenza, né? Inclusive, eu também fui acometido, mas o caso foi leve, mas eu me preveni, eu me vacinei, entende? Isso. Então, é nesse sentido. A gente vai ter esse período longo do frio, mas a vacina, ela vai nos proteger de formas graves, né? E a gente não entra nessa estatística da CIRAG. Essas estatísticas, né, das síndromes respiratórias de modo geral, as mais leves, as mais graves, elas atingem mais crianças ou adultos, Efraim? Laís, veja só, criança e adulto é acometido, né? A criança, por ter uma imunidade mais amena, né? Mas acomete as duas faixas etárias, tanto criança como adulto. É tanto que existe alguns hospitais, né, como você falou, né, que está aí com a UTI, ou os leitos da sala vermelha com a faixa etária da criança também, justamente porque não tem faixa etária, né? Ela vai pegar da criança ao idoso. Perfeito. E aí as complicações realmente ficam mais, né, no idoso, por conta da questão da imunidade, a criança também, né? Tem adultos, a maioria está em adultos, mas a gente assim, a influenza pega realmente todas as faixas etárias. Efraim, e além da vacinação, o que é que as pessoas podem fazer, né? Porque eu sei que a gente escuta muito, faça isso, faça aquilo, tome não sei o quê. O que é que as pessoas podem fazer nesse período de mais frio, onde tem mais circulação de vírus e tudo mais? O que é que elas podem fazer, além de se vacinar, para evitar ou que elas tenham algum tipo de influenza, alguma coisa assim, ou até mesmo para que o caso seja mais leve? Veja só, Laís, uma coisa que a Covid nos ensinou foi a questão da máscara, né?
que era uma forma da gente não estar passando, né, para outras pessoas. Então, se a gente trabalha, se a gente se é economicamente ativo, né, trabalha, se movimenta, e a gente sempre faz isso. Eu, pelo menos, é uma coisa minha. Se eu tiver gripado, eu uso máscara, porque aí eu penso no outro. Então, procurar uma unidade de saúde mais próxima, porque aí o médico vai ter o protocolo medicamentoso, né? Às vezes vai precisar de um antibiótico, alguma coisa desse tipo, procura o médico. Mas em questões de coletividade e individualidade, eu prefiro sempre assim, gripou, eu vou trabalhar em algum ambiente, eu vou usar máscara, entendeu? E procurar a unidade de saúde, né, para o médico fazer o protocolo certinho do medicamento, para aliviar os sintomas gripais. E pelo amor de Deus, né? Nada de automedicação, né, Efraim? É verdade, assim, a gente não orienta isso. Né? Ontem mesmo eu estava participando de uma palestra, né, do Ministério, e assim, falando sobre essas resistências medicamentosas, né, dos antibióticos que as bactérias estão tendo. Então, assim, o uso indiscriminado realmente. Então, a gente tem que ter cuidado, né, nada de se automedicar. Procura a unidade de saúde, uma UPA mais próxima, uma unidade básica de saúde, vai ter médico para estar atendendo e você vai estar seguindo o protocolo direitinho. Efraim, muito obrigada, tá? Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm realizando. Eu sei que não é fácil dar conta de tanta gente com influenza ou com uma síndrome mais séria, alguma coisa assim. Então, parabéns, né? A gente fica aí reforçando sempre esses cuidados, porque a informação é o que salva, né, as pessoas. Então, elas saberem que a automedicação é perigosa, que usar máscara não era só por conta da Covid, é de um modo geral para se proteger e proteger todo mundo. Enfim, a gente tá levando essa informação porque é o que realmente vai salvar muitas vezes as pessoas, né? Muito obrigada e até a próxima. Nada, Laís, eu que agradeço. Um abraço, bom dia. Aí a gente conversou com o coordenador de vigilância epidemiológica aqui de Caruaru, Efraim Naftali, falando de um modo geral sobre esses casos de influenza.